Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazer vê-los em mais uma aula aí gravada nessa nossa quarentena produtiva. E olha só, o tema de hoje, módulo 9, PV 500. E detalhe, pessoal, esta aula, você vai ver ela no módulo 9, ela é gigantesca. Então eu achei que seria crueldade demais eu fazer toda essa aula aqui gravada com vocês numa tacada só. Então você vai ter esta aula, parte 1, e depois a parte 2 desse mesmo módulo, aonde aí sim você fará os exercícios, tá? Então nessa primeira parte você só vê a aula, tá bom? Não vai ter lista de exercícios nessa parte. Aí na próxima, aí sim você vê os exercícios e faz bonitinho, tranquilo? Então olha só, pessoal, nosso tema do dia então é a organização burocrática moderna, passando aí também pela questão do Estado brasileiro, tá? E aí como é que vai ser então essa passada? Um breve histórico, né? Primeira coisa, vamos lembrar que no medievo, do período medieval, as relações eram pautadas em vassalagem e servidão, né? Servidão, uma relação entre um nobre e um servo da gleba, e vassalagem, ou se preferir suzerania, como você tem ali ao lado, uma relação entre um pequeno nobre e um alto nobre, né? E veja que são relações baseadas no quê? Em juramentos de lealdade. Então esse tipo de presença, esse tipo de organização é flagrantemente pautado, marcado o quê? Por proximidade e pessoalidade. Então as relações são muito próximas, muito pessoais, muito personalistas, né? Não há muito espaço, por exemplo, para alguém que esteja fora desse grupo. Ou você pertence ao grupo que detém o poder, ou você nunca terá o gosto desse poder, tá? Já quando eu chego no mundo moderno, aí a coisa muda. Olha quem chegou, Luís XIV. Então aqui eu tenho um Estado com maior capacidade de atuação. Lembra? É um Estado absolutista. É um Estado que tem poder, pessoal, que controla tudo, né? Só que dentro disso eu tenho os desenvolvimentos também do capitalismo e de uma classe social, nossa velha conhecida, a burguesia. E vamos lembrar, pessoal, que o burguês não nasce burguês. Ele chega a essa condição por seus meios, né, por seus méritos, né, até atingir uma condição financeira melhor. Já qual que foi o esforço que o nobre fez? Nasceu, né? Porque se você é nobre, você já nasceu nobre. Então, a partir do desenvolvimento do capitalismo e da grande classe social ligada a esse sistema econômico, que é a burguesia, você tem cada vez mais a redução das teias de pessoalidade e a emergência de uma maior racionalização e laicização, ou seja, eu vou tirando os elementos tradicionais e religiosos e colocando aquilo que é prático. O que é prático? Economia. O que é prático? O poder. O que é prático? O Estado. Ou seja, eu estou organizando isso de um modo prático, para justamente transformar esse novo Estado moderno em algo distante daquelas teias de pessoalidade que você tinha ali muito flagrantemente marcadas, né, lá no medievo, tá bom? Agora, dentro disso, então, temos um choque, claro, entre tradição e eficiência, né? Então, aos poucos, pessoal, aquela velha nobreza é substituída por trabalhadores treinados, né? Por funcionários treinados. Então, agora, não importa mais se você é filho do duque, se você é filho do conde. Antes importava, né? Ser filho de um duque ou filho de um conde já era praticamente ter garantido uma certa função no Estado, mesmo que você fosse incompetente para tal. Né? Veja, por exemplo, não teria sentido hoje, né, um governante sair nomeando filhos, esposa, papagaio, periquito a cargos públicos, né, apenas por serem filhos dele ou amigos dele. Não. Você busca, fazendo a coisa certa, né, aquilo por um grau de capacitação, de qualificação. Do contrário, é totalmente fora do conjunto de um Estado burocrático moderno. Né? Então temos aqui uma preocupação com o quê? Com eficiência. Se eu estou colocando lá naquela função trabalhadores com treinamento, com qualificação, o meu patamar agora é o da eficiência, não do apadrinhamento, tá? E temos aqui o controle das informações dos cidadãos pelo Estado. Ou seja, a ideia de que o Estado saiba exatamente quem nós somos e como somos, para que daí ele possa utilizar isso da melhor forma possível na estrutura burocrática estatal. Então, por exemplo, vocês farão lá um exame vestibular ou um Enem, né? E ali, por exemplo, é uma prova que tenta ver quem está naquele momento mais habilitado a entrar para o curso superior. Claro, a gente sabe que é totalmente injusto em muitos aspectos, é uma coisa muito pontual, não, o Enem e o vestibular não definem quem você é, né? Longe disso. Mas é uma tentativa do Estado, né, de encontrar algum tipo de régua naquele momento, naquela situação pontual, tá? Só que aí, então, nós chegamos a Weber, nosso velho conhecido. E Weber trabalha com a burocratização. Então, por exemplo, olha só, no funcionalismo moderno,
existe uma distribuição fixa das atividades regularmente necessárias. Ou seja, vai ser, distribuído fixamente cada atividade necessária ao bom andamento do Estado. É distribuído de modo fixo, sempre vai ser daquela forma, sempre vai ter presidente, sempre vai ter governador, sempre vai ter prefeito, entende a ideia? Já aqui, item 2. Os poderes de mando também são fixamente distribuídos, ou seja, quem manda também é um poder distribuído pela própria burocracia, ou seja, eu tenho que saber quem é o gerente, quem é o ministro, quem é o secretário, isso tem que ser fixo, tá? Para não ficar uma casa manjona onde ninguém se entende, tá? E o item 3, para o cumprimento regular e contínuo dos deveres, contrata-se pessoas com qualificação. Ou seja, para que tudo funcione, eu vou buscar as pessoas mais qualificadas. Perceba que aí está entrando em curso uma ideia que todo mundo comenta, que é a tal da meritocracia. Ou seja, vai ocupar uma certa função no Estado aquele que desempenhar melhor essa função, por seu mérito. Porém, pessoal, o Weber também é o cara do desencantamento. Então o Weber, por exemplo, percebeu que a época moderna ela marca a laicização, ou seja, a questão religiosa fica lateral agora, tá? A questão dogmática fica lateral, e o desencantamento do mundo, ou seja, acaba aquela coisa de tradições, né? De que sempre foi assim, porque é uma determinação divina. Não, agora a burocracia moderna ela é essencialmente laica, veja, seu Estado é laico, essencialmente laica e racionalizada. Porém, para o Weber, a burocracia passaria por 3 situações que não podem ser excluídas. Item 1. Organização em estrutura hierárquica. Ou seja, o Estado moderno burocrático, ele é hierarquicamente distribuído, organizado. Se você abrir a Constituição da República Federativa do Brasil, lá está A e B sobre qual a função do judiciário, qual do legislativo, qual do executivo, o que o presidente faz, o que o ministro faz, o que o STF faz, e por aí vai, tá? A função de cada um deles, porque isso tem que ser bem discriminado, né? 2. Separação entre esfera pessoal e profissional, ou seja, a sua esfera pessoal não pode invadir a esfera profissional, tá? Uma coisa é a pessoa, a outra coisa é a função. A função e a pessoa não podem confundir-se. Por exemplo, imagine um presidente. Ele não é presidente, ele está presidente, porque a instituição chamada presidência, ela transcende ao indivíduo, né? Depois que um presidente termina o mandato, vem outro no lugar dele e segue o baile, né? Ou seja, a instituição é maior, tá? E normas de conduta rígidas e regras escritas claras, ou seja, as normas de conduta e as regras dos agentes desse Estado burocrático têm que ser discriminadas na lei, rigidamente, bem colocadas, claramente colocadas na lei, para que cada um saiba aonde pode ir e aonde jamais deve ir, tá bom? Outro ponto aqui, pessoal, são os limites desse aparelho burocrático. Olha que interessante. Por exemplo, o setor privado, tá? O setor privado vai se valer da questão burocrática moderna. Então, o próprio mundo privado vai apropriar-se também da racionalização e da laicização como algo para si. Tá? Outro ponto aqui é que esse Estado moderno, porém, apresenta algumas questões, como, por exemplo, a chamada Síndrome do Pequeno Poder. O que é a Síndrome do Pequeno Poder? Imagine uma situação em que o Estado vai se tornando tão complexo, tão complexo, tão complexo, que você, cidadão comum, não consegue mais fazer uma certa coisa que você precisa fazer, a não ser que alguém desse Estado faça. É como se, de repente, essa pessoa tivesse um poder para ela. E ela pode acabar abusando desse poder. Sabe aquela frase que é muito comum, que deveria jamais ser, né? Mas que é muito comum se ouvir? Você sabe com quem está falando? O famoso carteiraço, né? Chega uma pessoa que tem algum cargo no Estado, se acha o gás da coca e fala: sabe com quem está falando? Bom, eu responderia com um completo imbecil, né? E não se usa uma frase dessa, né, pessoal? Mas isso é típico da chamada Síndrome do Pequeno Poder. Tá? Isso é muito comum, tá? Agora, outro ponto que nós temos aqui do Estado são os riscos do patrimonialismo. Olha só, vou ler com vocês. A convivência entre políticos e funcionários públicos pode ter 2 cenários. Cenário 1. O segundo grupo, então os funcionários públicos, exigindo do primeiro, os políticos, o correto preenchimento dos trâmites legais. Parece muito correto, não? Quer dizer, o pessoal do funcionário público quer que os políticos andem na linha, que eles não façam besteiras.
Só que isso pode levar a choques tão intensos entre esses funcionários públicos e esses políticos que isso pode paralisar um país, paralisar um Estado. Então tem esse problema. Outro, ó, uma perigosa aproximação entre os dois, em que a coisa pública serviria a pequenos grupos ligados à política. É o patrimonialismo, ou seja, os funcionários públicos se aproximam dos políticos e aí acabam usando aquilo que é público, acabam usando o Estado burocrático no benefício privado. Ou seja, no benefício seu, da sua família ou do seu grupinho político, qual seja, tá? Então, ao invés do Estado cumprir uma função que é impessoal, ele se torna perigosamente pessoal, né? Então, ele acaba fugindo à sua função real. Tá? Outra questão que temos aqui é a concepção moderna de Estado. Por exemplo, Maquiavel é um dos primeiros que vai se ocupar disso, né? E o Maquiavel coloca, por exemplo, a ideia de realismo político. O que é o realismo político? Pessoal, para o Maquiavel, infelizmente, tá? A política não é uma coisa feita para o bem comum. A política serve a ela própria. Ou seja, o objetivo da política é conservar o principado e o poder do príncipe. Tá? Simples. Dito isso, o Estado seria uma instituição, então muito maior, que teria um poder soberano sobre um conjunto de cidadãos. Então, por exemplo, qual o Estado que governa a mim e a você? O Estado brasileiro. Então, uma instituição que tem um poder soberano sobre um conjunto civilizacional, nós, os brasileiros, tá? Já o senhor Thomas Hobbes vai dizer que um belo dia os nossos antepassados muito distantes abriram mão da sua própria soberania e entregaram essa soberania ao Estado, no caso na figura de um rei. E uma vez feita essa transferência, ela é irrevogável, porque antes o homem era o lobo do homem. Então, para controlar esse teu lobo interior e evitar que um destrua o outro, nós entregamos nosso direito à violência, à força, a uma pessoa que agora faz isso sozinha, o Estado, personificado, nesse caso, no rei. Lembra que tanto Maquiavel quanto Hobbes, aliás, são teóricos do absolutismo, né? Então agora tem um poder total. Não por acaso que a obra Leviatã, né, do Thomas Hobbes, lembra um monstro bíblico marítimo. Quer dizer, o Estado é esse monstro que tem que causar qual sentimento de controle sobre os lobos? Medo. Para evitar que aquele lobo saia da linha. Que lobo? Eu e você. Tranquilo? Aí temos também a visão de Locke e Rousseau sobre o Estado, dois iluministas, né? Se eu pegar aqui para o Locke, ó, o Estado delimita-se a preservar a propriedade individual de si mesmo e da riqueza privada. Ou seja, a função do Estado é garantir que eu, Alain, continue sendo dono de mim e das minhas coisas. Porque se eu não for, primeiro, proprietário de mim, quer dizer que eu, Alain, pertenço a alguém, logo sou um escravo. Então o Estado tem como função garantir a minha liberdade de ser dono de mim e das minhas coisas. Já o Rousseau tem uma visão um tanto mais ácida do Estado. Tá? O Rousseau, olha só, o Estado e o poder se institucionalizaram como ratificação, ou seja, confirmação das desigualdades. Então o Estado acabou apenas legitimando as desigualdades de poder entre os homens. Lembra que o Rousseau atribuiu a ele uma frase que ele nunca falou dessa forma, tá? Mas é uma frase famosa, né? Que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, o Estado, nesse caso, o Estado civil, faria parte dessa corrupção. O Estado civil corromperia o Estado de natureza, tá bom? E aí temos Marx. Para o Marx, por exemplo, pessoal, o Estado é produto da luta de classes. Então, da luta de classes vem o Estado, e o Estado surge como uma instituição, atenção, burguesa. Tá? Então o Marx tem uma visão negativa do Estado. Para ele, o Estado foi uma criação da burguesia em prejuízo da classe trabalhadora. Então é pelo Estado que a burguesia incute em todos a sua ideologia, coloca em todos o seu poder e comanda toda a cadeia produtiva. Então, para o Marx, pessoal, quem governa o Estado é uma ditadura, mas é uma ditadura burguesa. Por isso que, para o Marx, a única forma de derrubar esse Estado burguês, comandado por uma ditadura burguesa, é fazendo uma revolução proletária, tá? Essa revolução proletária levaria o mundo ao socialismo. E esse socialismo um dia conduziria o mundo a uma sociedade sem classes, o chamado comunismo. Né? Lembra que socialismo e comunismo não são iguais, tem uma diferença. O comunismo. E lembra, se não haverá mais classe social, quer dizer que cessa o quê? A luta de classes. E a luta de classes é o motor da história, então cessa a história.
Mas, ao mesmo tempo, lembra que o Estado também viria da luta de classes. Por isso que no comunismo também deixaria de existir o quê? O Estado, tá bom? Já o senhor Emil Durkheim, nosso velho conhecido, o Durkheim vai dizer que o Estado vai dar para mim e para você nossas balizas morais. Por exemplo, o Estado diz que você não pode sair pelado na rua, senão você é preso. E é o Estado que diz isso. Ou seja, o Estado dá parâmetros morais, ele dá regras morais de convivência para mim e para você. Some-se a isso que também, de acordo com Durkheim, o Estado teria um papel integrador. Ou seja, seria uma das funções do Estado garantir que todos os cidadãos estejam integrados à vida social, evitando, portanto, situações de anomia, como criminalidade, suicídio e por aí vai. Tá? Ou seja, o Estado seria um garantidor de que eu e você nos sentíssemos pertencendo a um coletivo, pertencendo a algo maior, que seria essa coisa chamada de sociedade. Tranquilo? E aí, claro, se tinha Marx, se tinha Durkheim, tem Weber, né? E o que é o Estado weberiano? Então, olha só. Para Max Weber, o Estado se configura pelo monopólio legítimo da força. Então, para o Weber, o Estado é uma instituição que tem um monopólio. Só ele pode. Legítimo, que é legitimado. Do quê? Do uso da força. Então, o Estado pode usar de força, você não. Se você usar de força, você está cometendo crime. Só que, olha só, há, portanto, um fator coercitivo, né? Que, contudo, requer um consenso social, uma reverência da sociedade. Em outras palavras, pessoal, é preciso que a sociedade entenda as razões da violência do Estado. Então, para que o Estado tenha a legitimidade do uso da força, o cidadão tem que achar que, não, é necessário que o Estado tenha isso. Porque se de repente o cidadão passar a achar que o Estado não tem mais direito a usar de força física, por exemplo, polícia, ou que não tem mais direito de impor leis, por exemplo, então esse Estado perde legitimidade. Então essa legitimidade do Estado weberiano, ela está ancorada, tá, justamente nessa necessidade de uma reverência social às razões, às necessidades desse mesmo Estado. Beleza? Queridos, como falei, na parte 2 dessa aula você terá lá as atividades para fazer. Um fortíssimo abraço e que a força esteja com vocês. Tchau, tchau.